Mas, antes disso, nós vamos ter o prazer de ouvir os comentários da professora Mônica Lima Souza, professora de História da África da UFRJ, e minha querida colega do blog Conversa de Historiadoras, e uma pessoa com a qual eu tenho trocado muito, né, sobre a questão das relações entre história, memória e reparação para o trauma, né, escravista na história do Brasil. Mônica, um prazer te ouvir mais uma vez, tá? Com a palavra. Bom, vamos lá. Bom, primeiro agradeço esse convite, muito agradeço a Hebe, agradeço a toda a equipe aí do Labó e da UFJF, né? Agradeço, eu fico feliz em poder acompanhar essas falas, trazendo as pesquisas que estão sendo feitas, falando sobre as fontes existentes, as fontes pesquisadas, e as possibilidades de pesquisa também com as notícias sobre as instituições locais, né? Fico também muito feliz em ouvir essa fala do Luan, a quem eu já conheço e sei do seu trabalho e a importante contribuição que ele traz pensando esses lugares de memória na cidade. Parabéns por esse projeto Juiz de Fora Cidade Negra, enfim, por todas as razões, pelas razões acadêmicas, científicas e da cidadania, e também, evidentemente, a gente nunca pode separar a vida do pessoal das coisas também, enfim, eu tenho família na zona da Mata Mineira, tenho família em Juiz de Fora, e poder perceber que existe esse, vamos dizer assim, esse esforço, esses caminhos trilhados para desenvolver uma pesquisa nessa área me é especialmente caro. Eu percebo num encontro como esse a possibilidade da formação de redes locais de pesquisa que venham a se conectar mais amplamente, né? O que é, sem dúvida, promissor. E, enfim, em termos de comentários gerais, né, trazendo um pouco de tudo que eu ouvi, né, me leva a pensar na questão das heranças da escravidão e na própria reparação, né? Porque tudo que foi dito dessa longa história da escravidão e essas pesquisas trazendo o olhar, digamos assim, mais focado, né, nos fazem lembrar da longa história da escravidão e dos eixos estruturadores do sistema escravista. A violência, a negação da humanidade e a exploração do trabalho, né? As falas que trouxeram as notícias de pesquisa, todas elas nos fazem pensar nesses eixos estruturadores do sistema escravista. E também, né, assim como nos fazem pensar nesses eixos estruturadores da violência, negação da humanidade, exploração do trabalho, nos fazem lembrar da presença, desde sempre, da rebeldia, da luta por encontrar brechas de melhor sobrevivência, a afirmação e a criação que essas pessoas escravizadas produziram. Lembrando do primeiro eixo, a gente também recorda, né, que as heranças da escravidão elas têm essa linha de continuidade na história dessa instituição, dessa, enfim, infame instituição que constitui um eixo estruturador da sociedade brasileira, né? Assim, eu citei os conceitos que estruturam a história da escravidão, o sistema escravista, e a própria escravidão ela é estruturante, ela é elemento fundamental de que forma esses eixos, eu vou me repetir, porque eu vejo que às vezes cai a rede, de que forma esses eixos vão aparecer nos dias de hoje, né? Lembrando da antropóloga Francine Saillant, que Hebe e eu conhecemos, né, do trabalho dela sobre reparação, para alguns as feridas e os sofrimentos, eles podem ser uma realidade que é vivida e reproduzida por gerações. E um outro elemento importante a ser considerado é que esse sofrimento na história da escravidão não é uma questão individual, é uma questão social, uma questão coletiva, né? É individual, sim, nas dores próprias de cada um, e nas histórias próprias de cada um, mas também é algo que coletivamente é compartilhado e é também transmitido coletivamente. E lembrar, para não esquecer, que a escravidão ela foi uma atrocidade, né? Uma absurda crueldade, mas muito, muito rentável. Então, essas questões, elas também transitam pela discussão de reparação, né? Todos esses nomes desses
essas pessoas importantes, os fazendeiros escravocratas, aqueles que, enfim, construíram a sua riqueza sobre o trabalho de escravizados, eles estão aí dentro desse amplo, não tão amplo quanto o setor dos oprimidos e explorados, mas também um setor considerável de pessoas que obteve sua riqueza e amealhou, né, bens a partir da escravidão. Outro conceito e ideia-chave que essas falas me remetem, né, enfim, além dessas ideias centrais sobre as quais eu falei agora, é pensar a escravidão a partir de alguns temas que vão, evidentemente, desaguar na grande questão da reparação. A escravidão como uma injustiça histórica de longa duração, e que produz uma dívida histórica. Produz uma dívida histórica que é uma dívida histórica do Estado brasileiro, mas que é uma dívida histórica social. As diferentes instituições da sociedade brasileira, vinculadas ou não ao Estado, devem pensar sobre isso e devem produzir uma resposta a isso. Segundo, que essa injustiça histórica ela tem desdobramentos ao longo do tempo. Ela não é a mesma, né, todo o tempo, mas ela traz diferentes formas de expressão ao longo do tempo, né? Então, ela vai desde a história da escravizada que se rebela às crianças, né, após 1871, enfim, o não oferecimento de oportunidades de educação, né, e de reparação, de indenização por tudo a que foram submetidos aqueles que são os herdeiros diretos dessa condição de descendentes de escravizados e que deles não tiveram, né, a resposta devida às suas necessidades e demandas. E demandas, isso é importante lembrar, tantos os libertos, né, pós as suas alforrias, como pessoas que, após 1871, se inteiraram do conteúdo dessa legislação, se apropriaram desse conhecimento e reivindicaram aquilo que a própria lei, muitas vezes, já lhes concedera, né? Ou seja, o resultado dessa histórica rebeldia, porque escravidão e luta por liberdade sempre caminharam juntas. Eu falei isso no início, eu vou reiterar agora, toda a história da escravidão esteve acompanhada pela luta por liberdade ou por espaços de liberdade, mesmo que dentro da escravidão. E essas demandas vão gerar mudanças, né? Mudanças que os legisladores brasileiros vão ser levados a fazer e que esses escravizados e libertos vão reivindicar a partir delas. Em diversos momentos da história, não vai caber aqui eu citar, mas já sabemos e temos informações sobre muitos desses momentos. O segundo conceito, além de justiça histórica, são três que eu vou falar rapidamente aqui, é o conceito de reconhecimento. É o reconhecimento da humanidade do outro, né, que é necessário, que deve ser produzido e que vamos dizer assim, acionado pelos escravizados e libertos o tempo todo, em diversas atitudes, demandas, ações rebeldes, escritos, né, porque também existe uma imprensa negra que, pelo menos desde de 1833, produz, inclusive, jornais, né, como é o jornal O Homem de Cor, de 1833, e que conversa com a sociedade. Certamente aí também teremos esses escritos produzidos em Juiz de Fora e na grande região. Esse conceito de reconhecimento também nos lembra os direitos duramente conquistados, os direitos negociados, os direitos que esses escravizados e os libertos, seus descendentes, estão o tempo todo trazendo, né, como instrumento de luta, como arma de luta e como forma de afirmação. E o reconhecimento da história, da importância da história dessas pessoas, das suas famílias, dos seus ancestrais, né? A lei 10.639 foi citada aqui, até lembrando o Amilcar, né? Sabemos da importância dessa lei, que ela é apenas ampliada, né? Apenas não, ela é ampliada com a lei 11.645, que fala da história indígena, aliás, com toda a justiça, né? Justamente ampliada, e essa legislação que altera a lei de diretrizes e bases da educação nacional, ela é fundamental para esse terceiro reconhecimento, o reconhecimento
dessa história como parte da nossa história, como parte incontornável da história brasileira, para que essa história seja completa, seja compreendida e seja conhecida. Portanto, temos a injustiça histórica e o reconhecimento nesses 3 desdobramentos aí. Finalmente, a gente tem a ideia das reparações, né, ligadas a um outro conceito importante que trazemos aqui como uma reflexão final, porque tudo isso que foi apresentado, né, e essas possibilidades de pesquisa que se abrem nessas instituições que existem em Juiz de Fora, né, assim como esse encontro, né, ele em si já é um movimento que afirma a reparação, essa reparação que inclui a história, né, o conhecimento, o reconhecimento e o estímulo à pesquisa sobre essa história como uma política de reparação, nos faz lembrar que esses próprios, né, os sujeitos dessa história compreendiam desde muito cedo como eram fundamentais para a sociedade brasileira e como os seus direitos deveriam ser afirmados e reafirmados, né? Em 1889, eu já falei disso em outras ocasiões, mas eu relembro e reconto, né, para que não se esqueça, para que se lembre, para que a gente se lembre. Em 1889, no interior do estado do Rio de Janeiro, na região de Pati de Alferes, um grupo de libertos escreve uma carta em que eles solicitam que seja cumprido o que estava dito na lei de 1871 e que lhes garantiria o acesso à educação, né, dos seus filhos, né, enfim. O que tudo isso quer dizer? E assim como em outros momentos teremos essa afirmação, né, de direitos, né, quando mais tarde o movimento negro se estrutura, quando um pouco antes disso a Frente Negra Brasileira se declara, o Teatro Experimental do Negro de Abdias Nascimento proclama aos 4 ventos que o direito à própria história, o direito a contar essa história, a que essa história esteja nos lugares de memória, apresentada, né, e reconhecida, é algo que vai constituir uma política de reparação. Então, todas essas falas e que deságua também nas conquistas importantes da Constituição de 88, nas terras quilombolas, ou seja, uma série de questões que atravessam a história da população negra brasileira, que, felizmente, essas pesquisas, como as que ouvimos hoje, vão nos trazer cada vez mais informações, nos fazem lembrar que essa história, esse direito à memória, esse direito à história é um direito a mais a ser reivindicado, né, para nós todos brasileiros, para a população negra a qual pertencemos, para esse grande mundo, né, ocidental e que atravessa os oceanos e que inclui a África como parte dessa história toda, estejam todos aí conectados e nos conectando cada vez mais com o passado que, como Hebe Matos, Marta Abreu e Keila Greenberg nos fazem sempre lembrar, um passado que é presente. Obrigada, Hebe. Obrigada, pessoas, por me ouvirem.